Dani, hoje chamei tu e chamarei novamente para a gente fazer umas reflexões aí que faz tempo que a gente não faz, né? E se apresente para o público aí, Dani. Quem és tu? Ai, meu Deus, ainda sei fazer isso? Tem tanto tempo. Mas, basicamente, Daniela Almeida, sou psicóloga. Eu detesto começar com essa frase assim, sou psicóloga, né? Mas ultimamente é o que eu mais tenho feito da minha vida é ser psicóloga. Então, eu sou psicóloga. Também sou podcaster. Produzo 500 mil coisas aí espalhadas pela internet. Vai estar em algum lugar, se o Berg estiver a fim de listar esses links. E é isso. Estou aqui. Basicamente isso, trabalhando pra caramba, né? Basicamente. É. Você lembra a última vez que a gente gravou? Bicho, O tá com tema? muito tempo mesmo. E se eu não me engano, foi sobre algo relacionado à pandemia, não foi? Exatamente. E na conversa a gente citou as pessoas estocando papel higiênico, cara. Meu Deus. É porque se eu não falar de uma bizarrice, não sou eu, né? Então, Que fase pra esquecer. Nossa pois senhora, é. cara. Mas foi muito bom, cara. Foi muito útil. Foi uma pequena série que eu fiz na época sobre isolamento, do que as pessoas podiam se pegar, se agarrar nesse sofrimento. E foi legal o seu episódio. Chamei outras pessoas que estavam passando por isso de lockdown e o que elas estavam fazendo em casa. Foram 5 episódios ali bem bacanas. E o seu foi o primeiro porque foi lá no comecinho, aquelas notícias ali. Não tinha morrido quase ninguém ainda. E as pessoas Ninguém estavam só sabia o com medo ainda. tamanho e a dimensão do que seria tudo aquilo, né? Exatamente, as pessoas estavam com medo ainda. Era só isso, né? Não sei se teve episódios de lá pra cá com você novamente, o que eu me lembro é esse. Só que se passaram muitos anos. Muitos anos. E estamos aqui, firmes e fortes, construindo os nossos sonhos, construindo as nossas vontades, as nossas carreiras e também desapegando de coisas e também se sacrificando de coisas. Porque a gente realiza sonhos, a gente escolhe coisas, só que a gente também tem que renunciar coisas também, né, cara? E Já para dizia o abrir. sábio chorão, né? Cada escolha uma renúncia, isso é a Cada vida. escolha é uma renúncia, exatamente, cara. Para abrir basicamente essa conversa, por que é tão doloroso escolher na sua visão, Dani? Você tem uma resposta para isso? Sim e não. Vamos lá. Vou começar trazendo uma reflexão um pouquinho mais ampla. Escolher sempre envolve perder alguma coisa, né? Então, eu brinquei trazendo o trechinho da música do Charlie Brown, mas não existe como a gente ganhar tudo. Perder tudo tem como, né? Mas ganhar tudo é impossível, galera. Então, assim, não rola. E escolher, toda escolha que a gente faz traz uma sensação de perda e pode trazer uma certa ruminação mental de como a vida seria se eu tivesse escolhido outra coisa. Então, eu escolhi vestir essa blusa branca hoje, e aí fui beber café e manchei minha blusa branca de café. Como teria sido minha vida se eu tivesse vestido uma blusa preta? Será que minha blusa preta teria manchado de café? Será que eu teria ficado de mau humor porque minha blusa manchou de café? E a gente esquece que nós não vivemos num laboratório, né? Então, como psicóloga, eu acompanho muito essa angústia dos meus pacientes de quererem controlar cada aspecto das suas escolhas para meio que tentar garantir que eles vão sofrer menos. E não Aham. tem como a gente sofrer menos, né? E a gente se ilude achando que a gente tem um universo muito mais amplo de escolhas do que na verdade a gente tem. Tem até para quem se interessar, né, sobre isso, tem 2 episódios do Naruhodo, que é o podcast do Altair, falando sobre livre-arbítrio, né? Então é uma discussão muito bacana que ele traz, se realmente existe livre-arbítrio ou não. E o que é que a gente dentro da psicologia vai dizer? Olha, livre-arbítrio, da maneira como a gente concebe, ele não existe. Existe uma gama de escolhas limitadas que a gente tem de acordo com o nosso contexto,
e a gente escolhe dentro daquele universo. Né? Então vamos pensar assim, é como se eu tivesse um balde cheio de bolinhas coloridas e eu tenho que escolher entre as bolinhas que estão dentro daquele balde. Não existem bolinhas infinitas para que eu possa escolher. As bolinhas são as que estão restritas àquele balde. Né? Então, por isso que a ideia de escolher é tão dolorosa, porque na nossa cabeça a gente sente que as nossas escolhas elas são infinitas, a gente sente como se não existisse o balde, como se a gente pudesse escolher num universo muito maior do que ele realmente é. Então a sensação de perda que vem é muito aterradora, porque a gente quer tudo. Existe uma forma, na sua opinião, que possa deixar o luto mais saudável ou menos pior? Ou cada um vai sentir de uma forma e não tem o que fazer? Bicho, tem como sentir menos. Mas aí é que tá. Ultimamente a gente anda sentindo tão pouco que a gente tá meio que tendo dificuldade de saber sentir. Eu tenho enfrentado muito essas questões diante do meu trabalho, né? Eu lido com adultos ansiosos, então eu percebo muito essa tentativa de evitar ou de minimizar o sofrimento. Só que quanto menos a gente se expõe a contextos de sofrimento, menos a gente aprende a lidar com aquilo ali. Então é como se o porradão sempre fosse muito grande, porque eu nunca sinto ele, então eu nunca me acostumo. E aí eu não sei, Berg, se o questionamento deveria ser como fazer esse luto ser menos doloroso, sabe? Mas muito mais pensar assim, poxa, como é que eu posso atravessar esse luto? Como é que eu consigo viver com esse luto dessas escolhas que eu não fiz? Como é que eu consigo viver sem ficar tão apegado àquele tanto de si que eu botei na cabeça que poderiam existir? Sabe? Meio que e aí é muito papo de psicólogo e às vezes é meio papo de doidão, assim, da gente sempre focar na ideia de que é muito mais fortalecedor pra gente enquanto ser humano que a gente sinta as coisas de acordo com o contexto que elas estão acontecendo, do que a gente fugir disso em prol de uma estabilidade mental. Então faz muito mais sentido que eu fique triste porque eu escolhi fazer, eu escolhi trancar a faculdade para ir trabalhar, e aí eu vou ficar triste com essa escolha de que eu tive que trancar temporariamente para trabalhar, do que eu simplesmente fingir que isso não me afetou, sabe? Então é muito mais sobre, tá, você trancou agora, você vai trabalhar, vamos pensar em como você vai lidar com essa tristeza de ter trancado, para que essa tristeza não paralise a sua vida, para que você não pare de viver em função dessa tristeza. E às vezes a gente para de viver em função do que sente, evitando esse sentimento. Né? Então, às vezes eu paro de viver, não é aquele, eu tô triste, aí eu vou ficar deitada, chorando e não vou querer fazer nada. Não, às vezes é o contrário, às vezes eu vou estar me anestesiando de todas as maneiras possíveis e imagináveis e fazendo todas as coisas do mundo só para não pensar e para não sentir aquela emoção ou aquela sensação desconfortável, sabe? Então, às vezes eu vou me isolar de todos os amigos que eu fiz na faculdade porque eu não quero nada que me lembre a palavra faculdade. Eu não vou assistir nenhum filme que tenha alguma faculdade, eu não vou ler nada sobre isso, eu não vou falar sobre isso, sabe? E aí a pessoa tá vivendo, mas ao mesmo tempo não tá, né? Porque que vida é essa que você tá evitando sentir? E tem pessoas que preferem travar e não escolher nada e continuar no sofrimento. Se eu não me engano, é a paralisia de análise, alguma coisa assim, que a pessoa escolhe continuar sofrendo porque ela já está acomodada àquilo e o lance de sair da zona de conforto é mais doloroso do que o próprio luto que ela está passando. É ainda mais dá ainda mais medo de encarar o novo.
e continuar Sim. naquilo, né? Eu acho que as pessoas mais velhas têm muito essa coisa cognitiva, assim, de não sair do lugar e já tá tão engessado aquilo, de construir uma nova coisa. Ah, vamos tentar estudar isso, vamos tentar fazer aquilo. A pessoa tá 40 anos na mesma, a pessoa não quer. É bem difícil até tirar o paciente dessa situação, né, Dani? Tem um livro, eu acho que é A Redoma de Vidro. Não Ah, tenho bem certeza se o livro é esse, mas a autora eu sei que é a mesma, que é a Sylvia Plath. Que ela traz uma metáfora de uma personagem que ela tá com fome e ela tá debaixo ou é de frente a um pé de figo. E estão caindo figos o tempo todo na frente dela e os figos estão se estragando no chão e apodrecendo e ela continua com fome porque ela tá tão presa dentro dos pensamentos dela sobre o que ela deveria fazer que ela não pega um figo daquele e vai comer, sabe? E aí, às vezes, quantas vezes a gente não faz isso na vida da gente, né? E a gente fica tão preso nos nossos pensamentos, nos pensamentos que geralmente são mega catastróficos, de tudo de errado que poderia acontecer, que a gente paralisa e não consegue se mover, né? Então, tudo que a gente pensa em fazer, a gente pensa que vai dar errado e acaba se guiando muito por esse pensamento, em vez de se guiar pela experimentação, né? Eu acho que a grande bênção e a grande maldição do ser humano ao mesmo tempo é porque a gente pensa demais. E isso é excelente porque pensar demais gerou coisas maravilhosas, como, por exemplo, a filosofia e todo o restante que veio depois, né? E a arte e uma série de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, pensar demais, às vezes, paralisa a gente e a gente para de se guiar pela experiência. Então, às vezes eu quero, sei lá, nessa onda agora do fitness e do wellness, às vezes eu quero comer um doce e aí eu não vou pela experiência de, eu vou pegar esse doce aqui que eu sei, eu tô vendo que tem chocolate, eu gosto de chocolate, eu acho que é gostoso. Não, minha decisão vai ser guiada por outras coisas, vai ser guiada por tipo, não, mas isso aqui tem muito açúcar, tem muita gordura, tem muito não sei o que, nanana. E eu evito de entrar em contato com a experiência. Eu não me guio pela experiência. Eu não me guio pelo ambiente. Então, pô, velho, tu tá no aniversário da tua avó, vai comer a desgraça do é. bolo, sabe? Então, será que tu não pode parar um pouquinho de pensar e agir de acordo com o contexto? Aquilo não vai mudar a sua vida para pior e nem para melhor. Vai ser um momento que vai ser importante para uma pessoa que você gosta. Então, vale a pena. Talvez não Isso. demais, tá? Talvez você vai acabar com o bolo da festa. Mas um pedaço, ou então aceitar algo que talvez você não goste, mas aceitar aquilo e guarda em casa, sabe? Uhum. São exatamente o que você falou, são coisas pontuais, contextos que não vão desagregar no seu caminho, né? Eu conversei com você em off sobre o episódio que eu gravei, que vai sair antes desse, que é um monólogo sobre uma escolha que eu fiz. A gente tá combinando a gravação tem uns 6 meses, sim. Não, a Dani não é artista que tem uma agenda cheia, apesar de ter também uma agenda cheia. Mas a gente ia gravar muitos meses atrás, só que foi interrompido por uma oportunidade que eu, no momento, achei que não deveria perder. E eu estava certo em não perder, mas eu contei que foi muito difícil me adaptar a essa oportunidade, né? Só que eu não desisti por outras pessoas que fizeram eu não desistir, né? Pessoas até da empresa que falaram: não, cara, é assim, você é novo, na função as pessoas chegam e também têm dificuldade, não vai achando que é você que é ruim. E eu consegui me adaptar, então eu tô trabalhando em várias áreas, só que o sacrifício foi o quê? Eu deixei de sair para muitos lugares finais de semana, porque final de semana eu tava lá tentando me adaptar à nova função, dormia pouco tentando me adaptar à nova função, deixei de ir para academia muitas vezes cuidar da minha saúde porque eu tava no quarto 12, 13 horas sentado aqui tentando me adaptar. Consegui, agora estou voltando para a rotina normal. Sacrifiquei de algumas coisas. Só que veja bem, não foi um martírio desnecessário. Foi um sacrifício saudável em prol de um futuro a curto prazo. Eu pensei assim, cara,
Se eu não aceitar aquilo, eu vou ficar pensando naquilo. Isso me mata. Pelo menos pra mim, isso me mata. Eu pensar no que eu não fiz ou pensar no que eu desisti. Se por acaso eu tentasse e não conseguisse, beleza. Aí eu tenho que engolir o choro e ser resiliente no que eu não consegui. Agora, o fato de ter desistido, eu ia ficar pensando naquilo o tempo todo. E aquela Sabe qual é o oportunidade não grande ia voltar. rolê? Sabe qual é o grande rolê? Eu acho que a gente, ultimamente, a gente tem desistido das coisas antes de tentar, Ah, sim, com certeza. né? Então, quando eu falo que a gente tá ficando muito evitativo, é nessa perspectiva. A gente tá evitando a vida para querer evitar determinadas situações. Então, a gente desenha as coisas. Isso tem, lógico, influência muito grande de rede social e de como a gente é estimulado a ser perfeito, né? Então, tô fazendo aqui isso aqui pela primeira vez, mas eu já tenho que fazer perfeito, já tem que ser Ah, lindo, com certeza. maravilhoso, Isso passou pela minha e cabeça tem pra que caramba, cara. ser um negócio que eu vou botar na vitrine da minha rede social, Aham, né? sim. Então, sei lá, vou trazer a minha experiência. Quando eu comecei a gravar vídeos falando sobre temas da minha profissão para colocar nas redes sociais, tinha um auto-julgamento enorme, que eu queria que saísse perfeito, que eu queria que saísse bem. Eu comparava com o meu desempenho nos podcasts. Mas é Aham. outra coisa, é É outro outra coisa. formato, para outro público, é outro tempo, é outro tamanho de mídia. Né? Não tem como comparar, minha gente, um Reels de 3 minutos com um podcast de 2 horas. É. Né? Então, assim, é muito diferente. Mas ao mesmo tempo a gente se cobra, então eu protelei em muitos momentos começar porque eu não queria falhar. Só que se a gente não falha, a gente não aprende. Porque a gente aprende fazendo, a gente aprende falhando. Mas no ambiente que a gente está exposto, que antigamente a gente falhava para o pessoal da nossa casa, para o pessoal da nossa rua, para os amigos próximos, hoje em dia a gente falha para o mundo inteiro com rede social. Então, o peso da falha, ele é muito maior. Então, eu tenho pensado muito que a gente tem desistido antes de tentar, porque o peso da falha tem se tornado muito grande, ao mesmo tempo que quem consegue fazer determinadas coisas tem empreendido níveis de sacrifício que talvez não sejam níveis sustentáveis para outras pessoas em outros contextos. Então, você me disse, ó, durante 6 meses eu fiquei trabalhando adoidado, eu passava mais da metade do meu dia trabalhando, e eu desempenhei isso porque eu tinha muito claro qual era o motivo, qual era a razão de eu estar fazendo aquilo, e porque eu sabia que em algum momento aquele sacrifício daquele tamanho não ia precisar mais ser feito, que em algum momento eu não ia precisar mais trabalhar 13 horas por dia, né? Então, talvez o que a gente esteja vendo nesse momento tenha muito a ver com pessoas desempenhando sacrifícios sem saber quando é que esses sacrifícios vão acabar. Se a gente pega, por exemplo, vamos pegar a ideia de sacrifício religioso, seja ele Aham. qual for. Vamos pegar aqui a ideia do jejum. Várias religiões têm jejuns, alguns mais curtos, outros mais prolongados. O jejum nada mais é do que um sacrifício que você faz. Mas o jejum, ele tem hora de começar, ele tem as regras, então vai dizer o que é que pode e o que é que não pode, se é jejum completo, se é jejum, sei lá, de fruta, de doce, de água, sei lá do que. Vai ter as regras. E mais importante, ele vai ter a hora de acabar. Você não vai ficar em jejum para sempre, né? Então, vou fazer aqui, vamos pegar a quaresma. 40 dias sem ingestão de determinado item. Mas, é 40 dias. Tem um prazo para acabar. Por mais difícil que seja, em algum momento, você saber que aquele sacrifício vai acabar, lhe traz uma certa motivação, um fôlego novo para você persistir, porque você sabe que não é para sempre, né? Então, eu não gosto muito de falar na perspectiva de bom ou ruim, mas todo bom sacrifício, digamos assim, todo sacrifício que vai ser funcional para você em alguma medida, é um sacrifício que ele vai ter 2 pontos inegociáveis.
a clareza de motivo para esse sacrifício existir e o prazo para ele acabar. Então, todo o sacrifício que ele foi bem sucedido, ele tinha uma clareza de motivo, então não tinha como você atingir aquela meta sem esse sacrifício, e ele tem um prazo de acabar, ele não vai ficar infinito. Cara, eu falei sobre o que me atormenta é não ter continuado algo. Uma coisa que eu lembro até hoje, por exemplo, eu fazia um curso de inglês quando eu era pré-adolescente. Era um curso gratuito, era numa igreja que ficava lá na Penha de França, em São Paulo. Para quem conhece São Paulo sabe onde é. Uma igreja fica bem no centro da Penha de França ali. E dentro dessa igreja tinha um casebre ao fundo que era uma sala de aula. E eu não sei como eu consegui esse curso, mas era uma professora muito maneira. E a única coisa que eu gastei foi com os livros, assim. Ela pediu, vai na Saraiva, pega esse pacote de livros que eu uso para dar aula nos meus cursos particulares. E, cara, foi uma fase muito legal, assim, conheci várias pessoas nessa época. Só que, diferente de hoje, eu era muito tímido. Muito tímido. Eu era péssimo em comunicação. Eu chegava no ambiente calado pra caramba. Hoje em dia, não. Boa tarde, pergunto. Tranquilo. Só que quando eu me adapto às pessoas, eu converso. Só que quando muda o cenário, aí eu travo de novo. E aconteceu que nessa igreja, eu acho que ela não conseguiu mais dar aula. Aí ela teve uma ideia boa de falar, cara, eu dou aula em outro bairro, numa outra igreja, numa outra sala de aula, eu só vou juntar vocês. Então são que 10 pessoas aqui, lá são mais, só que, pô, tem vaga ainda. E vai ser tal dia ao invés de tal dia. Aí o pessoal foi, óbvio, cara, é um curso bom, de graça, e eu não fui por timidez. E eu dei desculpa lá em casa, eu menti lá em casa, falando que acabou. Só por causa da timidez. Você tem noção isso, cara? Tu tem noção E que não foi isso me exatamente por atormenta até causa. hoje, cara. Isso me atormenta até hoje. Eu Tu falo, tem cara, como eu noção fui que não foi idiota, por cara. causa da timidez, foi pelo teu medo de tentar? Pode ser, cara, mas assim, eu Porque penso é na o medo. timidez O porque que eu é era a muito timidez? tímido. Então, mas o que é a timidez se não o medo de se expor? E Ué, aí eu gosto de pensar o medo de tentar nesse sentido, o medo de se expor a um ambiente diferente, né? Porque quando você chegasse lá, ia ter os seus colegas de inglês antigo, mas ia ter os colegas novos. isso Num seria ambiente ótimo pra mim. novo. Só que minha cabeça projetou algo negativo. Tipo, você vai Uhum. chegar lá, o pessoal vai ficar, ih, quem é esse cara? Cara, quem faz isso, sabe? Tipo, E aí tu ficou muito mais preso aos nossa. teus pensamentos, a como seria, do que necessariamente se dar o benefício da dúvida e dizer, pô, vou colar lá. É. Se eu não gostar, eu paro, Aí, né? de vez em quando, assim, eu não sou uma pessoa de ficar entrando no Instagram dos outros, ficar stalkeando, acho bem. Mas de vez em quando eu entro no Instagram dessa professora Uhum. e fico imaginando, cara, vou mandar uma mensagem pra ela falar, lembra de mim, não sei o quê. Pô, aquele dia lá, pô, não é que eu não pude, não, eu menti, sacou? Tipo, Quem ela não ia ficar nunca, brava né? nem nada, ela ia dar risada e falar, pô, Bags, que isso, cara, não sei o quê, porque, pô, era maravilhoso o ambiente. Só que a mudança de ambiente, na época, era horrível pra mim, assim, sabe? Era algo. Eu não sei o que eu tinha, não sei se era só timidez ou era, sei lá, outras condições, mas enfim, foi horrível. E esse é um grande exemplo que eu puxo pra mim quando acontece algo parecido. Tipo, cara, se eu não tentar, eu vou ficar pensando nisso, cara. Eu Uhum. vou ficar pensando nisso. E eu queria jogar pra você um pouco assim, há algo na sua vida ou antigamente que você pensa sobre isso, caramba, eu devia ter tentado aquilo, eu não deveria ter desistido daquilo, algo Nossa, que é, muita coisa, assim. Desde minha vida profissional, né? Eu acho que uma das coisas que eu pensei, assim, que é uma coisa que me atormenta, é que eu nunca fiz um mestrado, né? Eu já tenho alguns bons anos de formada, e eu nunca fiz um mestrado, e eu sempre cheguei muito perto de fazer.
Cheguei no ponto, inclusive, de ter professores da graduação que estavam como professores visitantes em alguns programas de mestrado aqui da região e dizendo assim: ó, vai, que quando eu ver o teu projeto, eu me disponho a orientar caso você passe, porque um dos pré-requisitos para você cursar é ter quem lhe oriente, né? E mesmo assim, eu não fui por medo, porque, enfim, eu me foquei muito mais na experiência dentro da minha cabeça do que na experiência prática. Então, eu sequer tentei, né? Meu período de graduação foi bom, mas ao mesmo tempo foi bastante traumático. Eu enfrentei algumas questões bem difíceis durante a minha graduação. Então, o ambiente acadêmico como um todo se torna muito hostil para mim. E aí, pensar em retornar para esse ambiente, seja na mesma Nossa. instituição ou em outra instituição, foi terrível, né? E é uma coisa que eu viro e mexo me pego pensando. E até hoje eu fico pensando assim, tá, mas para que eu quero fazer o mestrado? Eu quero fazer o mestrado para dizer que eu consigo fazer, que eu sou sim inteligente, que eu tenho sim a capacidade, ou isso vai me agregar em alguma coisa na minha prática profissional, sabe? Então, nem todos os ICs que a gente cultiva são necessariamente um recado, e aí eu não cheguei ainda numa resposta para isso não, tá? Só Aham. Não, a mas nível de tá dando pra compartilhamento. entender. Tá dando pra entender. Mas, tipo, nem todos os ICs que a gente cultiva, eles necessariamente vão ser um recado para dizer assim, então faz, sabe? Então tenta. Não cheguei ainda a uma conclusão sobre isso. Eu não cheguei ainda à conclusão se eu realmente quero ou se eu quero fazer só para provar que eu consigo, Mas sabe? assim, não é algo que vai ser um desperdício. Vai ser um lucro. Vai ser algo bom Depende. pro Porque seu currículo, não? a temática que eu queria estudar é muito diferente do que eu trabalho hoje. Então, não iria aproveitar em nada isso no meu trabalho hoje. Talvez um caminho alternativo seria fazer outro mestrado de outro tema, né? Isso. E Talvez aí aquilo já datou, né, pra você, né? pior que não, cara. Vou contar o que é que eu estudava na época e eu pretendia dar continuidade. Na época que eu fiz meu TCC, não, o que hoje a gente chama de IA não existia, né? O que existia era o processo anterior, conhecido por machine learning, que era o processo de aprendizado de máquina, e estava-se nessa fase bem embrionária. E o que é que eu estava estudando? Eu estava estudando sobre dependência em internet e estava tentando construir um modelo diagnóstico disso, utilizando machine learning, para a gente tentar rodar algumas hipóteses diagnósticas para tentar saber se esse diagnóstico tinha lastro suficiente para ser um diagnóstico por si só ou não, se ele era só um sintoma de alguma outra coisa, enfim. Para testar essa hipótese, né? Então a ideia era que a gente construísse, por meio do machine learning, alguns mecanismos cerebrais que a gente tem para que essa hoje inteligência artificial devolvesse essas respostas. Então, em resumo, o que é que a gente ia fazer? O embrionário do chat GPT, né? Há alguns bons anos atrás, a gente ia fazer um embrionário do chat GPT. Em que sentido? Caramba, Mas hein? ia ser com um perfil específico de sintomas e a gente ia rodar alguns contextos nele. Então, a partir desse conjunto de sintomas que você tem, se você tivesse exposto a isso, considere que você está exposto a essa variável, e aí a gente rodava uma entrevista diagnóstica com esse perfil. Né? Por questões de logística, era um TCC que eu ia fazer em conjunto com um colega de ciência da computação. Por questões de logística da faculdade, a faculdade brecou, aí disse, não, vocês até podem fazer TCC em dupla, mas tem que ser da mesma graduação, não pode ser de graduações diferentes. Aí eu acabei fazendo só uma pesquisa bibliográfica, né, todo o material foi engavetado, e qual não foi minha surpresa depois, quando começou a surgir mecanismos como o chat GPT, que era justamente o rolê que eu estava querendo fazer. Caramba, cara, que loucura então. Ainda você pensa sobre isso, então. Penso.
Eu, Só eu que fico, será que é pô, velho, útil que para o que ironia você da está vida. trabalhando, né? É útil para o que É, você está trabalhando agora? nem um pouco, né? Então, assim, hoje em É. dia eu trabalho no SUS, né? Tô trabalhando no ambulatório de saúde mental de adolescentes e adultos. E trabalho no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, num CRAS, em outro município, né? E trabalhando com famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, assim, zero aplicabilidade para o meu uso atual. Né? Ah, Seria mas você realmente um é estudo nova, pelo. talvez Seria um lá no estudo pelo futuro. deleite, sabe? De estudar. Ah, mas talvez lá no futuro você faça, né, cara? É, Cara, eu pois é. queria saber porque eu não sei se algum paciente te falou em outras palavras, né? Mas eu fico curioso, porque a nossa mente humana, ela é tão viciada em romantizar caminhos que a gente não seguiu, cara. Sabe? Romantizar realmente esse fantasma, o e se. Por que ela pensa o tempo todo naquilo que a gente não fez, né, cara? Ao invés de focar no presente, a gente tem que realmente fazer um exercício pra nossa mente andar com a gente aqui, sabe? Porque sempre ela vai pro outro lado, parece uma linha férrea que aperta o botão e o trem ele vai pro outro lado, assim. Você tem uma resposta pra isso? Algum paciente já te falou em outras palavras, porque que ele sempre pensa em outra coisa, no alguém, na grama do vizinho, algo do tipo? Olha, pelo que eu já. Vários já trouxeram essa inquietação. E eu tenho algumas hipóteses, mas eu acho que aqui se aplica na maior parte dos casos, tem a ver com a comparação entre o contexto de vida atual e esses outros possíveis contextos. Geralmente, quando a gente começa a se questionar sobre isso, é porque a vida atual tá com alguma coisa que tá incomodando e que a gente não tá achando bacana. Então, assim, se eu tô ótimo, se minha vida está maravilhosa, se o céu é cor-de-rosa, as nuvens são de algodão doce e a chuva é de bala fine, eu não vou fazer esses questionamentos, porque eu vou estar muito bem e muito confortável. Agora, se na minha vida eu começo a experimentar algumas emoções negativas, algumas sensações negativas com uma certa regularidade, eu vou começar a pensar que talvez outras decisões não me trouxessem essas sensações negativas que eu estou experimentando agora. Então é uma fuga. Eu fujo do contexto onde eu estou experimentando emoções desconfortáveis e eu vou para um outro contexto em que, dentro da minha cabeça, tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Eu não estou vivendo, mas que eu poderia estar na mesma porcaria, né? Eu poderia, poxa, tô aqui nesse trabalho maravilhoso que me paga super bem, mas eu poderia estar com burnout do mesmo jeito. Tô aqui nesse relacionamento maravilhoso que eu me sinta muito amada, mas eu poderia continuar me sentindo insegura do mesmo jeito. Tô Sim. aqui com essa casa dos meus sonhos que eu sempre quis, mas eu ia continuar me sentindo sozinha, sabe? Então, só que na minha imaginação, eu nunca vou achar que é aquilo que eu tanto sonhei vai me trazer alguma sensação negativa. Mas traz. Tu já teve a experiência de tu conseguir uma coisa que tu queria muito, e aí quando tu começou a viver aquilo ali, tu ficou assim, pensou, putz, é bom, mas não é tão bom quanto eu imaginei. Eu faço o exercício mais com bens materiais. Uhum. Só que para eu não me entristecer tanto, eu penso no antigamente. Por exemplo, eu tô o tempo todo me atualizando em equipamentos. Por exemplo, pô, eu viajei pro Paraguai o mês passado, trouxe algumas coisas de lá e claro que com o tempo isso deixa de ser tão prazeroso, mas eu falo, cara, quando eu não tinha era mais difícil. Eu sempre quero atualizar os meus equipamentos de áudio, meu microfone, já tô pensando em pegar outro e tal. Mas é obviamente que dá para ter tudo isso com um custo menor ou com uma situação menor. Só que eu também penso em, cara, eu mereço fazer isso. Antigamente era mais precário, por que não? As coisas se atualizam. Eu penso muito só se vive uma vez também. Claro que nada para me prejudicar financeiramente, né? Mas eu penso nisso, eu fico nessa variável. E claro que tudo isso, galera, tudo isso é culpa do capitalismo. Não é. Não querendo politizar, essa é a real, mano. Uhum. Você é reflexo disso, todo mundo é reflexo desse todo.
sabe? E também a angústia de muitas pessoas é por causa disso. A comparação é por causa disso. A Muitas coisas ânsia que de ter sim, e o tédio de é, possuir, né? muitas coisas que a gente tem, que a gente compra, é com incentivo disso. Sim. É melhor você aceitar do que você tentar burular essa ideia de falar, não, claro que não, eu sempre quis ter. Cara, será que é mesmo, cara? Será que não é aquela publicação que veio no seu algoritmo aí que te fez comprar, cara? Pensa bem, se você não tivesse, você ia sofrer tanto assim? Eu tô falando como uma vítima também, claro. Uhum, Por que sim. não, cara? Sem Sabe? falar de outras experiências que a gente partilha e que acaba acontecendo isso. Então, vou trazer um exemplo. Antigamente, a gente tinha pouco acesso a pessoas que faziam pedidos super, hiper, mega elaborados de casamento. Era uma raridade, a gente não tinha muito acesso. Às vezes era uma reportagem no jornal local dizendo assim: é, rapaz surpreende a noiva com pedido de casamento, não sei o quê. Era um negócio muito aleatório, porque a gente não tinha tantas formas de compartilhar notícias igual a gente tem hoje. Hoje em dia, o padrão esperado para pedidos de casamento são pedidos mega elaborados, com filmagem, com isso, com aquilo, com uma viagem para uma viagem internacional, aquele negócio mega romântico. Se espera que seja daquele jeito. Aí se acontece, como eu vi outro dia, o cara postou como foi que ele fez o pedido de casamento dele para a senhora dele. E como é que foi? Eles estavam almoçando, assim, almoçando em casa, feijão com arroz e bife, sabe? Almoçando, ele tirou a caixinha de dentro do bolso, botou a caixinha assim em cima da mesa e olhou pra ela com a carinha como quem diz assim: "E aí, topa?" E ela olhou pra ele e pegou a caixinha, abriu e começou a sorrir e chorar e foi isso o pedido. E fez sentido pra eles. E aí nos comentários todo mundo detonando o cara, porque nossa, ele nem se esforçou. Nossa, ele nem Nossa, foi ela pra aceita Paris, o né? mínimo. Ela tá aceitando o mínimo, não sei o que e tal e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, mas espera aí, isso tinha que ser sobre o que ele está mostrando? Isso não tinha que ser sobre outra coisa? Então, às vezes, essa experiência que a gente tem, não só a experiência com coisas, mas a experiência com momentos também, que é o que eu mais encontro na clínica. Às vezes as pessoas têm uma expectativa muito grande e quando chega na hora não é assim. Então, desde pacientes que tipo, poxa, Dani, me disseram que quando eu engravidasse eu ia sentir um amor transbordante de mim pelo meu bebê. E eu tô com 3 meses de gravidez e eu não sinto nada. Eu sinto enjoo, eu sinto enjoo o tempo inteiro. E eu tenho raiva de estar grávida porque Cara, que tá loucura, sendo hein? uma experiência tenebrosa e eu me sinto péssima, porque disseram que eu ia sentir o amor do mundo todo. E aí é quando a gente vai problematizar, a gente, pô, menino, mas tem. Cá pra nós, tá, galera? A mulher só vem começar a sentir qualquer coisa quando ela tá gestando a partir de uns 4 ou 5 meses de gravidez, que é quando começa a ter alguma movimentação dentro da barriga. Mas quando vem realmente ter essas descargas hormonais que dá essa sensação desse amor transbordante que é hormonal, é por volta do 6º mês de gravidez, que é quando já tem um neném mexendo e ela consegue botar a mão na barriga e sentir aquele serzinho mexendo. É quando ela faz o ultrassom e consegue ver se o rostinho vai ser parecido com o dela ou do pai, sabe? Cara, mas esse negócio de e me disseram, cara, eu tenho um pouco de raiva disso, porque as pessoas generalizam como se todo mundo sentisse a mesma coisa. Uhum. Cara, Como se fosse nem uma toda experiência experiência compartilhada, né? de. Nem toda experiência de gestação vai ser igual. Tem mulher que vai odiar esse período, tem mulher que vai Uhum. achar que. Aqui no interior de Minas também, muita gente fala que o sonho é engravidar. Sabe? O meu sonho é ser mãe, o que. Enfim, não vou, né? Mas assim, o sonho, não, o sonho, né? O sonho, Uhum. não, o seu sonho não é, pô, ter uma carreira. Teu sonho não é, sabe? Não, teu sonho é ser mãe. Tá, tu pariu e aí? Sonho realizado? Já pode E morrer em aí é que, paz? e aí é que tá, né? Sabe? Gestar é diferente de ser mãe. Pois é, Então, mano. eu já tive a chance de ouvir uma frase que eu adorei, assim. Foi a pessoa dizer, olha, eu amo ser mãe, mas eu odiei gestar. Exatamente. E aí ela disse, ó, eu gosto da experiência de ser mãe, eu gosto dessa experiência de
acompanhar o desenvolvimento de um serzinho e de ensiná-lo e de vê-lo crescendo, explorando o mundo, aprendendo. Mas eu odiei a experiência de gestar. Eu sentia como se eu Pois tivesse é. com um parasita dentro do corpo. É, foi horrível pro corpo E vai ter dela, sentiu mulheres que muita é o dor. oposto. Vai ter mulher que é o oposto, que vai dizer Tem assim, mulher pô, que eu nem amei barriga tem gestar. direito, cara. Nem É, vai mulher. ter uns que vai dizer, pô, Pô, amei gestar, mas a experiência de ser mãe tá sendo tenebrosa. E tantas e tantas e tantas outras experiências. Então, às vezes, a gente se mede muito por uma régua de uma expectativa geral, né? De uma expectativa que diz que com uma determinada idade, e eu percebi muito isso depois que eu passei dos 30 anos, que caraca, pra Dani, tamo ficando internet, velho, hein? Pô, não é, menino? Mas eu tô dormindo no formal, né? É, é. Mas aí, assim, pra a internet atual, os 30 anos você tá na terceira idade, sua vida acabou. pelo Porque amor eles de Deus. acham, porque eles acham que com 30 anos você já tem que estar com a carreira consolidada, você já tem que ter uma casa, você já tem que ter um carro, você já tem que ter filho. E eu fiquei assim, gente, em que mundo vocês vivem? Vamos sair da internet, vamos pisar na grama, vamos viver o mundo real um pouquinho? É, eu gosto de refletir muito no ponto de vista de quem não nasceu no berço de ouro, ou seja, quase todo mundo, né? Então, assim, quem não nasceu no berço de ouro, obviamente, os 30 anos vai ser de muito desenvolvimento ainda. Ah, mas o meu pai, na minha idade, com 20 anos, já tinha um terreno. Cara, capitalismo. Você acha que antigamente era tão impactante assim? Antigamente as pessoas. Por que, às vezes o seu pai e sua avó têm uma casa? Porque às vezes ele nem comprou, velho. Ele invadiu, cara. Porque tinha mais terra antes, cara. Puxa aí E na às vezes ele capivara ficou aí. sem comer para comprar tijolo. Exatamente, cara. Pô, puxa aí, usa o capião da sua família. Às vezes não tem nem Uhum, documento, cara. Você foi sim, criado num terreno que invadido, o que, pô, sou totalmente a favor. Desculpa aí, cara. Necessidades, cara. Invadiu e já era. Acabou. sim. A sua família foi construída em cima de um terreno que não foi comprado. Hoje em dia você tem que comprar, porque, né? Hoje tem que Uhum. comprar, mas está muito mais caro, porque capitalismo, as coisas avançaram. Então, se a pessoa pensar às vezes nesse contexto, ela vai deixar de ficar um pouco menos triste com ela, Sim. não com o mundo. Com o mundo ela pode ficar revoltada, mas não com a frustração dela, pô, eu não tô conseguindo. Mas é você que não está conseguindo ou algo está fazendo você não conseguir. Se você parar para pensar que algo está fazendo você não conseguir, não você que é ruim, sua mente vai ficar um pouco melhor. Não estou dizendo que você vai se curar, né? Mas vai ser uma visão diferente, vamos dizer assim, né? É porque a gente tem, eu hoje trabalho com um processo, uma abordagem dentro da psicologia que chama terapia de aceitação e compromisso. Uhum. Do inglês, act, que é o verbo agir, né? Então Legal. eu adoro todo o simbolismo disso, assim, Aham. acho muito bonito. E quando a gente fala de aceitação e compromisso dentro desse processo terapêutico, Perris, é muito uma perspectiva de aceitar que as coisas vão acontecer e que boa parte do que acontece está fora do meu controle, porém me comprometer com aquilo que é importante para mim, seja isso o que for. Então, eu acho uma forma muito poética de enxergar a vida como um todo, né? De entender que, poxa, eu preciso aceitar como as coisas são, porque nem tudo eu sou capaz de mudar, mas ao mesmo tempo esse aceitar não quer dizer que eu vou ficar paralisado diante da vida. Significa que eu vou adotar uma ação comprometida com a vida que eu quero viver. Então, pô, Perfeito. é entender que hoje em dia tá muito mais difícil comprar um terreno. Mas se comprar um terreno é uma parada que é muito importante para mim, então eu vou organizar a minha vida de uma forma que eu separe nem que seja R$ 10 todo mês para comprar esse diabo desse terreno, sabe? E Sim. saber que eu estou fazendo alguma coisa na direção do que é importante para mim já traz certo conforto que às vezes a gente se queixa de não ter, né? Então, às vezes a gente sente muito essa sensação de estar sendo oprimido pela vida, e a gente realmente está em muitos momentos, por conta do sistema econômico que a gente vive, mas muitas vezes a gente se sente oprimido porque a gente sente que não está fazendo nada na direção daquilo que a gente quer. Mas às vezes o que a gente pode fazer não é juntar o primeiro milhão. Às vezes é botar R$ 10 na caixinha do Nubank, sabe? Exatamente.
Dani, na sua clínica tem muito arrependimento, cara? Muito relato de arrependimento? Muito. Agora, Principalmente o que não foi feito antes, do que não fez, do que se sacrificou e se arrependeu daquele sacrifício. vou te dizer até o perfil. Mulheres acima dos 50 anos que casaram jovens e não terminaram a escolaridade básica, né? A Ai, maioria delas relata muito na clínica, muito, 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 muito. Esse perfil de arrependimento, acho que é o perfil de público que mais relata arrependimento pelo que não fez. Porque é sempre a mesma história. Parece até que eu tô falando agora e tá passando pela minha cabeça o rostinho de todas elas, que eu já ouvi isso, e não foram poucas, de dizer assim: nossa, mas eu casei muito cedo, ou então, casei muito cedo, comecei a trabalhar na roça, tinha que cuidar de filho, tive que abandonar os meus estudos, tive que me sacrificar muito para criar meus filhos, para criar meus netos. Agora eu tô aposentada e parece que minha vida foi só isso. Eu sinto que hoje eu não tenho sonhos, eu sinto que hoje. E são relatos muito comuns, assim, de você perguntar, tá, mas agora que você tá aposentada, você passou sua vida toda vivendo em prol de todo mundo. Mas agora que você tá aposentada, que os filhos estão criados, que os netos estão criados, e que agora você pode viver para você mesma, o que é que você quer fazer? Muitas delas dizem, eu não sei. Porque porque não é foi uma fácil. vida toda. Foi uma vida toda sem cultivar uma Exatamente. identidade autônoma. Então, são pessoas que elas não sabem do que é que elas gostam. Elas não sabem. é, Elas têm muita dificuldade de cultivar sonhos. Então, às vezes, quando você pergunta, ela pensa assim e diz: não, não tem nada. Aí, quando você cutuca mais um pouquinho, né? E quando você era mais nova, antes de começar toda essa saga, o que é que você queria fazer? E aí você vai ver a maioria delas dizendo: eu queria estudar. E você diz: tá, o que é que te impede de estudar hoje? Ai, não, mas eu já tô velha, eu não aprendo nada. Aí começa aquele Então. discurso, e aí esse é o momento que a gente vai trabalhar aquela coisa do tentar, né? A gente diz: olha, tem o EJA, por que você não tenta? Ah, mas todo mundo é novo. É não, mulher, EJA é só para jovens e adultos, não vai ter não, menininho novinho não. É tudo o pessoal da sua idade, né? Aqui onde eu moro, tem a vantagem que a gente tem uma escola de EJA que tem os 3 turnos, né? Então, muitas delas não conseguem ir à noite, né? Porque, enfim, que é esquisito, mora num lugar perigoso. É. E aí a gente diz: ó, tem como ir de dia. Aí diz: ah, mas de dia é só o pessoal novinho. Não, é não, rapaz, de dia tem gente da sua idade também Sempre e tem um tal. bloqueio, né? Sempre tem um É. obstáculo, né, cara? E aí a maior parte do exercício de convencimento é sempre que o primeiro passo que eu dou é sempre assim: vai lá e pergunta o que é que precisa. Então vai lá só se informar. Você não precisa dizer nem que é para você. Diz que é para outra pessoa. Mas vai lá se informar, porque o que é que acontece quando ela vai lá se informar? Ela vê quem está transitando por ali. Ela vê os pares. Então, isso meio que já diminui um pouquinho a resistência, né? E aí vão ter umas que não vão, mas vão ter outras que dessa primeira ida vai dizer assim: rapaz, eu vou fazer pelo menos a matrícula, nem que eu Aham. desista, mas vamos matricular. Tem outras que depois que matricula diz: não, eu vou no primeiro dia, se eu não gostar eu desisto. E isso é o que eu sempre bato na tecla com elas, de dizer: olha, a melhor parte da gente ser adulto é que a gente pode desistir das coisas sem precisar dar satisfação a ninguém. Porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem tanta liberdade para desistir. Mas quando a gente é adulto, a gente tem. Então, E é muitas meio vezes vai ser irônico, né? isso. A gente diz, a gente tem mais liberdade pra desistir, mas a gente não tem tanto tempo pra desistir. O jovem, ele tem muito tempo, mas ele tem essa pressão das famílias também, os familiares também pressionam em fazer as coisas e tal. Mas quando a pessoa já, porra, já tem seus 50 e poucos anos, 60, ela pode fazer o que ela quiser, porque já tá com os filho criado e já é Uhum. adulta, mas ela não tem tanto tempo assim.
Então, Ah, meio que a função do psicólogo e os agentes de saúde, o pessoal do SUS, das UPAs, né, das clínicas, porque às vezes não é só o psicólogo que dá conselho, né? A Patrícia é nutricionista e ela age como tal, porque a relação da comida, da alimentação tem muito a ver com o que está passando em casa, assim. Não tenho o que sim. comer porque meu marido gasta com cigarro, com cerveja, aí já vai alavancar em outra coisa porque eu não consigo fazer isso, então há conselhos também ali no meio. Então é uma fase muito difícil, porque há aquela rigidez cognitiva de fazer Uhum, algo, já está calcificado na mente sim, aquele padrão da rotina do dia. É muito isso. difícil, cara, é E muito principalmente difícil. dos interiores, né, que tem muito aquela concepção Nossa. que estudar é coisa para jovem. E uma das histórias mais bonitas, assim, que eu já acompanhei, que já se repetiu algumas vezes, e que eu sempre fico muito feliz e muito emocionada de lembrar, tô até me controlando Aham. aqui, são os casos daquelas que voltam a estudar e terminam, né? Terminam, às vezes, o ensino fundamental, terminam o médio, começam uma faculdade, às vezes fazem um curso técnico, começam uma faculdade. E eu tenho casos até de pacientes que entraram no mestrado. Caramba, E hein? é, é muito gratificante, assim, é muito emocionante. Eu fico até Eu meio vi um mobilizada vídeo, eu vi um emocionalmente com vídeo isso. semana passada do filho. Ele tava entrando na sala de aula desses EJAs da vida, eu não sei se lá é EJA também, mas era uma aula que só tinha idoso, assim, uma sala de aula só tinha idoso. Ele entrou com um buquê de flores, bolo, Coca-Cola, pra homenagear o pai. Falou assim: ó, eu tô aqui por causa desse coroa aí, sou professor, tenho 3 empregos, tenho doutorado e tal, por causa desse coroa aí, ó. E olha que louco, o pai não conseguia reagir porque talvez ele desbloqueou aquele sentimento na hora, ele não conseguiu olhar pra frente, não conseguiu olhar para o filho, ele tava com os braços Travou, pra né? Ficou todo trás, durinho. olhando pra baixo. Aham. Tipo assim, não falou obrigado nem nada, ele só limpava o Uhum. olhinho assim, colocava o braço pra trás, pra você ver a inocência da pessoa, entendeu? Pois Então, é. a dificuldade que é. Só que, cara, como que você vai julgar? Houve muitos desapegos pra esse cara, ele se sacrificou em Muitas prol do renúncias, filho. né? Em Sim. prol do filho, entendeu? Ele teve que dizer muitos nãos, muitos sims, que ele talvez se envergonhe também, mais dos sims do que dos nãos, às vezes. Se envergonha das coisas que ele aceitou do que as coisas que ele rejeitou, né? Sim. E para você, Dani, não sei se você tem de cabeça agora, o maior não da sua vida que você talvez tenha achado muito difícil, qual foi o não mais difícil que você já precisou dizer na sua vida, que você precisou rejeitar na sua vida para seguir em frente? Rejeitar a vaga do vestibular de psicologia na faculdade que eu passei. Passei numa federal, na federal que eu queria cursar, que era meu sonho cursar lá psicologia. Passei numa colocação muito boa. Na época era uma prova tenebrosa, porque era uma prova que a primeira fase era objetiva e a segunda fase era discursiva, né? Na época que Aham. essa aberração ainda existia. E aí eu fiz essa prova do capiroto, consegui passar dentro do número de vagas e tive que abrir mão da vaga porque não tive grana para me mudar para Salvador para cursar psicologia na UFBA. Foi o não mais doloroso que eu experimentei até hoje em toda a minha vida. E ainda, às vezes, ainda dá aquela dorzinha, sabe? Porque a estrutura do curso de psicologia lá era muito diferente da estrutura da grade curricular do curso de psicologia aqui. E eles estudavam tudo aquilo que eu queria estudar em psicologia. E realmente era o sonho. E foi muito doloroso, assim. Eu lembro que quando eu soube da aprovação, se eu não me engano, no dia do meu aniversário. E foi aquela festa, aquela coisa. Eu tinha tido um professor que dizia que ninguém passava na UFBA sem fazer cursinho. E eu não tinha grana para fazer cursinho. Tanto é que eu estudava e trabalhava, então eu estava fazendo ensino médio e trabalhando ao mesmo tempo. E eu passei, sabe? E outros colegas fizeram junto comigo para outros cursos e não passaram, e eu passei. E eu tive que abrir mão.
Então doeu muito, e não só pra mim, assim. Eu lembro muito da minha mãe nesse processo de sofrimento junto comigo e na culpa que ela carregou de dizer assim: "Poxa, minha filha, lá eu não consigo manter você". E aí ainda entrei em contato com o pessoal do centro acadêmico para ver como era o programa de assistência estudantil, e eles disseram: "Olha, tu só vai conseguir solicitar depois de uns 3 meses que tu tiver aqui, porque só abre na metade do semestre". E aí quando eu fui fazer as contas com minha mãe, ela disse: "Minha filha, eu não consigo manter você por 3 meses lá, sozinha, né, sem nenhum outro apoio". Eu acho que você me contou isso numa das nossas conversas das madrugadas aí, quando a gente era de Aham. menor, né? Pois é, quando éramos de menor, né, agora que estamos maiores de idade. Ai, cara. Mas É, é, assim, mas. até hoje foi o não mais dolorido, assim, que eu tive que dar. E, assim, você acredita que a tua mãe renunciou coisas em prol da sua pessoa? 100%, 1000%. Nossa, a vida da minha mãe foi uma renúncia inteira. Inteira, 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 em tudo, né. Ela separou do meu pai quando eu tinha 5 anos, então e meu pai nunca foi presente, a não ser quando era pra fazer raiva. A Então, não ser assim pra espizinhar, né? e aí tudo era ela, pô, É. sabe. Então ela se sacrificou demais, 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 financeiramente, emocionalmente, afetivamente, em todos os âmbitos da vida que você puder imaginar, assim. E E talvez até algum hoje sacrifício que você faça em prol dela não seja tão ruim assim. Porque exato. você está se sacrificando pra algo que ela se sacrificou, né? Sim, sim. E assim, tem sido um rolê de tentar aliviar esses pesos pra ela hoje, sabe, que ela ainda opera muito nessa lógica de: "Não, Ah, mas isso aqui é pra você". Eu digo: "Mulher, pelo amor de Deus, eu já tô trabalhando, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisinhas, vá gastar seu dinheiro com você, sabe, vá tirar as suas férias e vá passear, vá pra onde você quiser", que às vezes é muito uma questão de: "Ai, quero fazer uma viagem", aí vira e diz: "Filha, você quer ir pra onde?". Eu disse: "Não, mulher, não sou eu que escolho não, escolha você pra onde você quer ir, eu lhe acompanho pra onde você for. Você já passou muito tempo me deixando escolher tudo, me fazendo as minhas vontades, faça as suas", né. E tem sido muito bonito, assim, acompanhar esse desabrochar dela também, eu fico morta de feliz quando eu vejo ela viajando com as amigas e teve uma situação que ela foi pra um resort com uma amiga dela, né. E foi o máximo, eu amava ver as fotos, ela mandando as fotos no resort, eu digo: "Eita, pra minha veinha como ela tá". Então assim, foi maravilhoso esse processo de desabrochar dela, tem sido lindo de acompanhar. cara, mãe é um troço muito foda, né, cara? Não tem jeito, né, cara? Como é que Demais, pode, né, demais. cara? Como é que pode? E às vezes não é nem o sonho da pessoa ser mãe. Olha É. que louco. Eu acho que é Mas o tem mais mãe que se próximo que a transforma. gente chega de ter um super-herói desses que a gente vê, assim, de cultura pop, na vida Sim, real, o cara. mais próximo disso é uma mãe, sabe, porque É, elas tiram um poder sabe de onde, para fazer coisas, assim, sobre-humanas, em prol de um serzinho que às vezes nem valoriza tudo aquilo que ela fez, sabe, mas é lindo, é lindo, assim, eu queria muito e torço muito e trabalho muito para que chegue o dia que esse tipo de sacrifício não seja necessário, sabe, que todo mundo consiga ter pô, mas vai passar um carro de som bem na hora que eu tô fazendo minha reflexão bonita ó o aqui. carro do leite. Puta merda. Eu Ah, tô o ouvindo forrozinho, o tum-dum. o tum-dum, tum-dum. Tô ouvindo. Eu É, achei pois que era o é. meu coração aqui, que eu tô me ouvindo Não, também. mas assim, eu torço muito e trabalho muito para que todo mundo tenha uma vida digna o suficiente para que não seja necessário tanto sacrifício, principalmente a nível material, sabe. Sim, Porque são esses que vão gerando os sacrifícios emocionais. Então minha mãe tinha que trabalhar adoidado para botar as coisas dentro de casa e aí ela não estava em casa comigo. E isso gera outras culpas emocionais muito mais pesadas, né. Então se houvesse aquela renda garantida, sem um esforço sobre-humano, isso não aconteceria, sabe. Então acho exatamente. que, o grande chamado para a ação, na verdade, é isso, assim, da gente, enquanto sociedade mesmo, sabe, conseguir construir um mundo melhor para que os sacrifícios sejam
em prol de coisas que vão ampliar a nossa vida. Então, que seja um sacrifício para eu conseguir realizar o sonho de coisas para além do básico. E pra gente chegar nos finalmente aqui, ano de 2026, muita coisa mudou da pandemia pra cá. Durante esse ano, nesses 8 primeiros meses do ano aí, que já estamos na curvinha, né? Agosto é a curvinha do final do ano, né? Eu tenho isso na minha cabeça, né? Aquela curvinha. Pra ir pro setembro, novembro, dezembro. Enfim, você abdicou de algumas coisas nesse ano? Ou esse ano tá sendo muito benéfico pra você e não houve tanto estresse assim? Rapaz, foi um ano bem misto, assim, eu abdiquei de algumas coisas, ganhei outras, mas eu acho que depois de 2024, que foi o ano que arrastou minha cara no chapisco, meio que eu desenvolvi uma casquinha, sabe, Bergs? Então, meio que depois de tudo que eu passei, as coisas afetam, mas ainda considero que é tipo uma topada, sabe? Que a gente dá aquele trupicão e segue. Então, acho que até agora o que eu tive de renúncia foi meio nessa vibe do trupicão, assim. Pô, tropecei aqui, mas vamos. Além daqueles relatos que você disse das pessoas muito arrependidas de não ter feito coisas quando eram mais jovens por causa de filho, acredito que relacionamento também é um dos fatores mais altos nas frustrações e nas escolhas erradas também dos seus pacientes, né, cara? Eu acho que Nossa, sim. é algo que sempre vai ser complexo, cara, na nossa humanidade. Relacionamento vai Bicho, ser a coisa mais complexa do mundo, cara. minhas pacientes, em maioria, são mulheres, né? Então, assim, Aham. 90% do público que eu atendo é mulher. E a gente sabe que o mundo não é legal pra gente que é Porra. mulher, né? Então, o mundo não foi feito pra gente, ele não foi construído por nós nem para nós. Então, é muito aquela perspectiva de mulheres pensando que não deveriam ter se casado tão cedo, né? Encontrando outras formas de estruturar a própria vida. Então, muitas delas vivem para o marido exclusivamente. Então, não tem outros pilares de sustentação na vida que não sejam um relacionamento. E aí isso torna o processo todo assim muito mais difícil, né? Então, a mulher ela não trabalha fora, ela não tem um hobby, ela não tem uma coisa que ela se interesse, porque tudo dela gira em torno do que o marido quer, do que o marido vive. E, putz, eu atendo numa cidade em que uma cidade tem 70 mil habitantes, mas a outra cidade tem 16 mil, sabe? Então, Rapaz. é. Então, nessa de 16 mil, é muito comum você ver mulheres cuja vida gira em torno do parceiro. Todo mundo se conhece, deve ser um julgamento horrível o tempo todo. Ali é pressão, hein? O que Ali é você pressão, pretende fazer na sua vida, as pessoas vão julgar, cara. mas ao mesmo tempo tem uma rede de apoio muito massa que em cidades maiores você não consegue, sabe? É aquela Outro paciente, ponto. por exemplo, que ela tem síndrome do pânico, mas tem a comadre pra ir com ela pro postinho, Legal? sabe? Que às Mas, vezes você olha tem aí, um. a É, comadre, outra mulher pra ajudar. sempre é, né? É. Não tem como. E diferentemente de outras cidades, que às vezes você tem um paciente com ansiedade grave, que precisa se expor a alguns contextos, mas não tem ninguém para ir com ele. Aí, nesse caso, numa cidade menor, aí você diz assim, poxa, tem alguém que te acompanhe? Ela lista umas 10 pessoas de uma vez só. Sabe? Ah, tem minha afilhada, tem a vizinha, tem a cunhada, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem. Tem 50 mil pessoas pra estar ali junto. Então tem o seu ônus e o bônus, assim como tudo na vida, né? Mas eu acho que as frustrações maiores, assim, que eu encontro na clínica, pelo menos no perfil que eu tenho atendido hoje, são muito mais relacionadas a pessoas que abriram mão de si mesmas para viver uma vida do outro do que qualquer outro tipo de frustração, sabe? Então, talvez o grande dilema e o grande questionamento seja a gente viver em sociedade sem se perder de si,